Era faladeira, era duas pessoas faladeiras. Daí as duas faladeiras saíram da sala, ninguém mais fala comigo. Não é engraçado isso? Tá, então agora a aula está sendo gravada, tá bom? Colocar aqui o meu negócio no silêncio, totalmente silencioso, para eu não ouvir nada. Então vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente estava falando então sobre biotransformação, e daí eu falei para vocês que a biotransformação são reações químicas, né, que acontecem dentro da célula, e essas reações químicas, elas vão transformar, né, uma substância em outra. Então, qualquer substância que entre no nosso corpo, ela acaba sendo biotransformada, até o alimento, né? Porque o alimento, ele entra numa forma, daí você faz a biotransformação no estômago, no intestino, e daí esse alimento é biotransformado em moléculas menores para você absorver, tá bom? Geralmente, uma substância, para ela ser absorvida, ela tem que ser lipossolúvel, porque a gente já comentou a respeito do coeficiente de partição, né? Substâncias que têm um coeficiente de partição mais alto, elas são mais lipossolúveis, são mais oleosas, e elas têm uma tendência melhor a passar pelo lipídio da membrana plasmática. Então, quando ela é lipossolúvel, quando ela tem o coeficiente de partição um pouquinho mais alto, ela tem uma capacidade maior de penetrar, de passar através das membranas, tá? Para que ela seja excretada, ela tem que ser biotransformada, né? Então, é muito mais fácil excretar uma substância hidrossolúvel do que uma substância lipossolúvel, né? Então, para entrar, ela tem que ser lipossolúvel. Para sair do seu corpo, ela tem que ser hidrossolúvel, tá? Então, a função da biotransformação é exatamente essa. O nosso corpo, ele quer excretar essas substâncias. Então, ele vai biotransformar essa substância numa substância mais hidrossolúvel, tá bom? Vamos lá, então, ó. Ok. Isso daqui eu comentei com vocês também, né? Que quando uma substância é biotransformada e ela fica mais hidrossolúvel, e diminui o potencial de difusão dela. Quer dizer, ela já não. Imagina, né? Você tem uma substância lipossolúvel entrou no seu corpo e ela foi lá transformada numa substância mais hidrossolúvel. Daí ela cai na corrente sanguínea de novo. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela está hidrossolúvel, então ela já não consegue mais penetrar nos órgãos-alvo. Então, daí ela passa pelo rim e é excretada pelo rim, tá? Quando a gente fala que diminui o potencial de difusão dela, é exatamente isso. Diminui o potencial dela passar, dela penetrar através da membrana plasmática, né? Como eu tinha colocado aqui. Nossa, esse meu cachorro, ele acha de latir bem toda. Ele tava quieto até agora, eu juro por Deus, gente, juro. Eu até tava deitada um pouquinho aqui na cama, que eu tô com muita dor nas minhas costas. E daí eu meio que deitei reta, tava tudo quietinho, um silêncio. Aí eu começar a falar para dar aula que ela começa a latir lá. Vocês não ouvem, mas eu ouço. E meio que irrita. Então, ó, penetrar através da membrana plasmática, tá? Então, essa é a função dessa biotransformação, para barrar essa penetração também, tá? Bom, então vamos lá. Daí a gente tinha falado sobre isso, daí quem perdeu a aula já sabe que a gente falou sobre isso, né? E daí eu tinha comentado com vocês o seguinte, que a biotransformação, que são essas reações químicas que acontecem aí dentro das células, ela pode ou bioativar uma substância, quer dizer, o metabólito dessa substância, porque quando uma substância entra e ela entra na célula e ela é metabolizada, o produto dessa substância é chamado de metabólito, tá? E daí esse metabólito ele pode ser mais bioativo. Então nem sempre a biotransformação transforma uma substância tóxica numa substância
atóxica, numa substância menos tóxica. Porque, na verdade, a biotransformação não serve para isso. Ela serve para você poder excretar a substância. Então, algumas vezes, essa substância pode ser bioativada. Então, ela é biotransformada, e daí, ao invés de transformar num metabólito menos tóxico, é biotransformado num metabólito mais tóxico. Às vezes, até mais lipossolúvel e mais bioacumulativo. Mas a probabilidade disso acontecer é menor, mas acontece. Então, eu tinha comentado com vocês, né? Tem um agrotóxico, que ele é um agrotóxico que não é mais utilizado. Ontem, na aula de poluição do solo, eu tinha comentado, tem até um pessoal aqui que faz, né? A Renata, tem um pessoal aqui que faz, que eu vejo o nome em todas as listas de presença. Então, a gente tem alguns agrotóxicos que são extremamente lipossolúveis, né? E que quando eles são biotransformados dentro do nosso corpo, eles ficam mais tóxicos e mais lipossolúveis e mais bioacumulativos. Então, tem um agrotóxico que é o DDT, né? Que ele foi muito utilizado na década de 1970, aqui no Brasil, 1980, 1990, né? Nos Estados Unidos, ele foi banido por ele ser muito tóxico em 70. Só que quando ele entra no seu corpo, né? Quando ele entra na sua célula, o que que a sua célula vai fazer? Ela vai transformar esse DDT em DDE. Esse DDE, ele é bioativo, ele é mais bioativo do que o DDT, ele é mais tóxico, ele é mais lipossolúvel, ele é mais bioacumulativo. Então, hoje, se você fizer um exame em você, você não tem DDT acumulado, você tem DDE. Entendeu? E daí, em altas concentrações, ele é extremamente prejudicial para o sistema nervoso, né? Para o fígado, tá? Nós temos pequenas concentrações de DDE no nosso corpo. Se ele tivesse em alta concentração, com certeza ele já teria matado a gente, tá? Então, vamos lá. Então, ele pode ficar mais ativo ou ele pode ficar desativado. Ele pode sofrer um mecanismo de desativação, né? Então, isso quer dizer que quando o metabólito ele é menos tóxico, ele é mais hidrossolúvel. Gente, não é porque ele é mais hidrossolúvel que ele é menos tóxico, pode acontecer isso também, de o seu organismo transformar aquela substância tóxica numa substância hidrossolúvel, mas essa hidrossolúvel pode ser mais tóxica, tá? Porque o seu corpo, ele quer tirar aquela substância de dentro de você. Então, a finalidade da biotransformação é transformar aquela substância em mais hidrossolúvel, entendeu? Para poder excretar, mas às vezes o mais hidrossolúvel é tóxico, tá? Deu para entender que existem dois mecanismos na biotransformação, um mecanismo de bioativação e um mecanismo de desativação. Aquele de bioativação pode deixar aquele metabólito, né, mais tóxico, tal. E o de desativação, mais hidrossolúvel, menos tóxico, para poder sair do seu corpo, tá bom? Para você poder excretar. Então, foi mais ou menos isso que a gente falou na aula passada. Eu falei também que o termo biotransformação não pode ser utilizado como desintoxicação, né? Porque pode ativar o composto e deixar ele mais tóxico. A biotransformação ela acontece em vários órgãos do nosso corpo. Então, o órgão o órgão de maior potencial biotransformador é o fígado, né? E daí a gente começou a falar o porquê que o fígado, ele é o órgão de maior potencial biotransformador, né? Daí eu comentei com vocês que lá no fígado tem uma célula chamada hepatócito, né? E o hepatócito é lá dentro do hepatócito que existem enzimas que fazem a biotransformação. E existem dois grupos de enzimas, né? As enzimas que são chamadas de monooxigenases
E as enzimas que fazem parte do complexo citocromo P450, que na verdade é um conjunto de mais de 200 enzimas, tá? Então, não é qualquer enzima que faz o processo de biotransformação, tá bom? São essas enzimas especificamente, as monooxigenases e as enzimas do complexo citocromo P450, tá? Essas enzimas, elas são produzidas em lugares específicos da célula. Elas são produzidas no retículo endoplasmático liso, principalmente as enzimas do complexo P450, tá? O retículo endoplasmático liso é uma organela citoplasmática, tá no citoplasma da célula, né? E essas enzimas são produzidas lá, tá bom? E então, quando uma substância tóxica ela penetra na sua célula, ela ativa a liberação dessas enzimas monooxigenases do complexo P450. E daí essas enzimas acabam fazendo todo esse papel aí de biotransformação, transformando substâncias tóxicas, lipossolúveis, em substâncias hidrossolúveis, com potencial tóxico às vezes menor, tá? Até aqui, tá tudo bem ou não? Até aqui deu para recordar? Eu falei muito rápido. Teve gente que não entendeu, que já não tinha entendido. Tá, então tá bom. Então, se vocês estão entendendo, tá ótimo, tá? Então, vamos lá. Daí eu falei para vocês o seguinte, falei assim que, na verdade, o processo de biotransformação são reações químicas e existem dois tipos de reações químicas, né? Aquelas reações de fase 1, tá? Geralmente, essas reações de fase 1, elas são reações que são catalisadas pelas monooxigenases, são enzimas que fazem, né, a catálise desse processo, e daí são reações de oxidação. Então, assim, gente, olha, eu não vou ficar relembrando isso com vocês, tá? Porque, na verdade, eu não vou dar nenhum tipo de reação química, não é o intuito, né? Vocês não vão se formar farmacêuticos. Eu só cito isso porque eu sei que em química vocês acabam aprendendo. Tá bom? Então, assim, essas reações de fase 1, geralmente elas são reações de oxidação, que é a perda de elétrons, né? De redução, que é o ganho de elétrons, e de hidrólise, que é quando a reação química acontece com a lise, né, dessa substância, a quebra dessa substância e a adição de uma molécula de água. Então, acontece na presença da água, tá? Geralmente, aqui nessas reações de fase 1, a estrutura química da substância, ela é alterada. Então, quando acontece oxidação, redução, hidrólise, é adicionado ali um grupo funcional, que pode ser a hidroxila, uma amina, né, uma substância que tenha sulfato, e daí nessa fase pode ocorrer bioativação. Então, nessa fase, essa substância ela pode se tornar mais hidrossolúvel, mas ela pode se tornar mais tóxica, entendeu? Então pode acontecer isso. Daí, se isso acontecer, essa substância ela vai para a fase 2. Então a reação de fase 1, ela está preparando esse xenobiótico, essa substância tóxica para passar pelas reações de fase 2. Às vezes ela nem precisa. Às vezes ela se torna hidrossolúvel, vai para a corrente sanguínea e daí já é excretada. Mas, se isso não acontecer, daí ela vai para a reação de fase 2. E daí, lá na reação de fase 2, o que vai acontecer ali? Vai acontecer uma conjugação. Então, na verdade, essa substância, né? Ela só passa para a fase 2, ô Daniel,
quando ela não tiver hidrossolúvel o suficiente, quando o coeficiente de partição dela ainda estiver alto, entendeu? Daí ela vai para a fase 2 para que a hidrossolubilidade dela aumente. Por quê? Porque a gente tem que excretar essa substância, entendeu? Então é a fase 2 que vai deixar ela mais hidrossolúvel para você poder excretar. Não menos tóxica, não necessariamente menos tóxica, que eu quero que vocês entendam isso, que nem toda substância que passa pelo seu fígado, ela vai se tornar menos tóxica. Ela vai se tornar mais hidrossolúvel, para você poder eliminar essa substância do seu organismo. Tá? Então, lá dentro da célula, a gente tem algumas substâncias, né? Aminoácidos, a glutationa, que aumentam a hidrossolubilidade da substância. Então, você tem lá, né? Uma substância que saiu da fase 1, daí ela vai para a fase 2. Lá na fase 2, ela vai conjugar com aminoácido, ela vai conjugar com glutationa, e daí ela vai ficar mais hidrossolúvel. Daí ela vai para a corrente sanguínea para poder ser excretada do seu corpo. Porque se ela for para a corrente sanguínea lipossolúvel, ela acaba sendo distribuída de novo nos órgãos-alvo, entendeu? E daí ela causa intoxicação. Ela vai continuar causando intoxicação. E às vezes de uma forma mais agressiva do que quando ela entrou no seu corpo. Deu para entender isso? Então, assim, o que eu quero. Olha só, olha o que eu quero que você saiba. Porque eu sei que química é uma coisa complicada e não é a função aqui. Eu quero que você saiba o seguinte: que quando uma substância ela entra no seu corpo e ela vai para a corrente sanguínea, ela vai para onde? Ela vai atingir órgãos biotransformadores. O principal órgão biotransformador é o fígado, não é isso? Lá no fígado, ela vai sofrer reações químicas, porque lá no fígado existem enzimas biotransformadoras, mas não é qualquer enzima, entendeu? Então a gente tem as monooxigenases e a gente tem as enzimas do complexo P450. Essas enzimas, elas vão fazer dois tipos de reação. A reação de fase 1, né? Que entra lá a oxidação, redução, hidrólise, e as reações de fase 2, que são reações de conjugação. E com isso, a função dessas reações químicas é deixar essa substância mais polar, tá vendo, ó? Vou até grifar aqui, ó, tá vendo, ó? É deixar essa substância mais polar e mais excretável e diminuir o potencial de difusão dela. É isso que você tem que saber, entendeu? O que você não pode pensar é que é qualquer enzima que faz isso. Porque, na verdade, não é qualquer enzima que faz isso. São as monooxigenases e as enzimas do complexo P450. Entendeu? Então, você tem. São detalhezinhos que são importantes. Porque, assim, a gente tem uma infinidade de enzimas no nosso corpo. Nem todas elas são biotransformadoras. Nem todas elas deixam as substâncias mais polares e mais excretáveis. Entendeu? Sim ou não? Tá tudo bem? Tudo ok? Tá. Roseli, Daniel. Eu gostaria que as outras pessoas também falassem ok, que tá tudo bem, entendeu? Porque tem gente que fica sempre quietinho, a gente não sabe se a pessoa tá entendendo, se não tá, né? Lembra que você vai se tornar um profissional da área da gestão ambiental. Então, tudo que você aprender é muito importante, né? Mesmo porque depois você vai usar isso nas outras disciplinas. Parece que não, né? Mas quando o professor está falando de saúde pública, né? Quando está falando de saneamento, poluição da água, você sempre usa.
Então, é por isso que ela está aqui no terceiro semestre, para te dar a base para as outras matérias que você vai aprender. Vamos lá, então, ó. Vou mostrar algumas coisas para vocês, né? Então, por exemplo, o etanol. O etanol é um álcool, né? É o álcool. Quando o etanol ele entra no seu corpo, quem vai atuar no etanol é uma enzima que é chamada de álcool desidrogenase. Essa álcool desidrogenase, ela vai transformar o etanol em aldeído. O aldeído é uma substância extremamente tóxica. Daí entra em ação uma outra enzima chamada aldeído desidrogenase. Vai transformar o etanol em ácido carboxílico, que é menos tóxico. E daí você vai excretar, entendeu? Então é isso. Então são enzimas que vão tentar deixar aquela substância menos tóxica e mais hidrossolúvel, mas a função é que ela se torne mais hidrossolúvel para poder ser excretada. Agora eu vou dar alguns exemplos só, tá? Então não fica preocupado com o nome da enzima, nem nada disso. Eu não vou ficar pedindo nome de enzima na prova. Eu peço as coisas de uma forma geral. É o que o gestor ambiental precisa saber. Entendeu? Tá? Então vamos lá. Ó, mais uma aqui. O metanol, né? O metanol também é um álcool. O metanol, vocês já ouviram falar que ele é tóxico, né? Então é por isso que quando a gente vai fazer a destilação do álcool fermentado, precisa ter uma temperatura adequada, né? Porque senão você vai ter metanol e o metanol é tóxico. Olha só o que acontece, ó. O metanol, quando ele entra no seu corpo, a álcool desidrogenase vai transformar ele em etanaldeído. E o aldeído desidrogenase transforma ele em ácido fórmico. O ácido fórmico, ele é extremamente tóxico, né? Esse ácido fórmico, ele ataca o nervo óptico e ele deixa a pessoa cega com o tempo. Então, olha só, aqui a gente tem um olho, né? E aqui, ó, a gente tem o nervo óptico. Tá vendo? É o nervo óptico que leva a mensagem do que você tá vendo para o seu cérebro. Então, é por isso que mesmo você fechando os olhos, você ainda consegue enxergar as coisas assim, que nem aqui no meu quarto. Eu sei exatamente como é que é o formato da cama, entendeu? O formato do espelho. Quando a gente fecha os olhos, a gente sabe o formato das coisas. Por quê? Porque é o nervo óptico que leva a mensagem para o cérebro. Entendeu? Então, na verdade, se esse nervo óptico parar de funcionar, mesmo que você esteja com o olho perfeito, não tem como você enxergar, porque a imagem ela é formada no seu cérebro, né? E daí, assim, quando a pessoa toma bebidas que são, como é que eu vou falar? Bebida alcoólica que é de uma origem, como é que fala, gente? Uma origem duvidosa. Você bebe uma bebida alcoólica de origem duvidosa. Isso mesmo, Rodrigo, duvidosa. Essa bebida alcoólica, ela pode ter, né, o etanol, mas ela também pode ter metanol, entendeu? Esse negócio que vocês bebem aí, né, gente, que, enfim, ela pode ter metanol também. E daí, com o tempo, esse metanol ele vai sendo transformado em ácido fórmico, vai destruindo o nervo óptico e a pessoa vai ficando cega, tá? Que horror! Corote na roda do Fusca? Jesus amado. Gente, Ô, professora, acho que eu tive. professora, Ah, mas você tem que ir vendo, tipo, sempre ou
poucas doses já faz você ficando cego. Então, o problema é que você vai tomando poucas doses constantemente, né? E daí essas poucas doses constantemente, elas vão sendo transformadas em ácido fórmico e atacando o nervo óptico. Sabe que uma vez passou numa novela uma coisa parecida com isso, eu não sei se vocês se lembram, uma novela em que tinha o Antônio Fagundes, que ele era casado com a Suzana Vieira, e eles tinham aquele filho, o Félix. Vocês lembram dessa novela? Eu não me lembro o nome da novela. Não é Amor à Vida? Eu não me lembro, mas vocês lembram? Vocês lembram disso? Sim. Que tinha o Félix, é inesquecível, né? Porque aquele ator é maravilhoso. E o Antônio Fagundes, ele tinha uma amante, que é uma pequenininha, morena, ela tinha um cabelo bem curtinho, ela é uma mocinha bem bonitinha, assim. Vocês lembram disso? Lembro, é Amor à Vida mesmo. É. E daí, ele tinha essa amante e ela começou a colocar umas coisas no bolinho que ela fazia, no uísque dele, vocês lembram? Lembro. Lembram, né? Eu era No solteira. bolinho. Isso ele Gente, eu não tô querendo que vocês matem o marido de vocês e nem que você intoxique ninguém, tá? Tanto que na novela eles não falam, mas o que ela colocava no bolinho dele era ácido fórmico e no uísque ela colocava metanol. Então ele comia um bolinho com um pouquinho de ácido fórmico todo dia. E tomava um uisquinho com um pouquinho de metanol. Ele não ficou cego? Ela queria deixar ele cego, ela pesquisou isso, ela não queria matar ele. Ela queria deixar ele cego. Para quê? Para ele poder assinar aqueles papéis lá passando as coisas no nome dela. Nossa, foi mesmo. Entendeu? Porque se ela matasse ele, ela ia ser incriminada. Olha a inteligência da mulher. Não é? Ela ia ser incriminada. Então ela deixou ele cego com ácido fórmico. Isso Tinha um professor de filosofia meu que falava que coloca pó de ouro na comida dos outros e morre sem nem ter vestígio. Pó de ouro? Não... Sei lá que diabo que é. Mas quem vai colocar pó de ouro, Cristo? Se Quem dá vai para arrumar usar, pó de matar ouro com pra coisa mais mulher? barata? Quem Nós vai é arrumar um negócio pobre, desse? gente. Não dá para colocar pó de ouro, não. Professor de filosofia, você sabe, né? Umas ideias nada a ver. Mas então, o cianeto, né? O cianeto também. Porque quando o cianeto está presente onde? Só para vocês terem uma ideia, já que nós estamos falando de matar os outros, né, gente? Vamos. O cianeto ele está presente nas amêndoas. Então, por exemplo, dentro da, como é que fala? Dentro da amêndoa da maçã, da sementinha da maçã. Eu uso o ouro para fazer anel e corrente e enforcar o cara, né, Roseli? Então, mas dentro da maçã tal tem cianeto. Daí você vai, macera a maçã, né? E daí você vai dando pro fulano comer todo dia um pouquinho. Até que chega uma hora que ele balbal. Entendeu? É assim que a gente mata os outros. Por isso que as mulheres eram chamadas de bruxas, né? Porque na verdade os maridos eram uns FDP, batiam nas mulheres, né? Faziam aquelas coisas. Porque eu acho que tem homem que odeia a mulher, então eles fazem isso com mulher. E daí elas matavam os maridos desse jeito, né? Ia fazendo aos pouquinhos, Roseli, Roseli. Ia fazendo aos pouquinhos isso, até que o maridão morria, né? Ele nunca mais comprou maçã. A Isabela vai anotar da maçã. Só que você tem que amassar bastante sementinha, viu, Isabela? E daí você tem que ir dando aos pouquinhos, assim, para a pessoa todo dia, tá? Porque o cianeto, quando ele cai na corrente sanguínea,
ele inibe a respiração celular da célula. Professora, você está ensinando bastante a gente a matar alguém, hein? Isso, estou ensinando. Eu sempre ensino matar. A Gabriela, minha filha, ela fala assim, mãe, você ensina a gente matar as pessoas desde o ensino médio. Que outro dia ela estava aqui, estava ouvindo a aula, né? Daí ela falou assim, mãe, você ainda fica ensinando os outros, as pessoas a matarem os outros? Eu falei assim, matar sem dor, né? Que esse negócio também de matar com dor é brincadeira, viu, gente? É que essas substâncias são tóxicas, né? E daí, ao longo do processo, mata mesmo a pessoa. É, isso mesmo. Vamos lá, então, ó. Tem uma aqui que é legal também. Vocês já ouviram falar em anilina, não ouviram? Anilina é um corante e tal, né? Quando você usa a anilina, ela é biotransformada nessa substância aqui, ó, que é a fenilhidroxila. E a fenilhidroxila, ela é um agente metemoglobinizante. Vocês já ouviram falar em metemoglobinemia? Já ouviu falar, Renata? Renata tá quieta hoje. Acho que a Renata não está assistindo a aula. Vocês já ouviram falar, gente? Em metemoglobinemia? O que você passava no cabelo? Anilina? Ah, para Sora, ficar com o cabelo colorido? a gente descoloria e passava anilina, que é mais barato do que comprar tinta. Nossa, em compensação deve ficar seco, né? Ah, não sei, Sora, o meu era na parte raspada do meu cabelo, aí eu nem tinha um. Mas minhas amigas não lembro, aquelas que tinham o cabelo comprido. Mas era bom, assim, é eficaz. Entendi. E durava? Dura, Sora, dura bem. Então, mas quando você ingere a anilina, ela é perigosa, né? Principalmente para criança. Então, vou explicar para vocês. O que é metemoglobinemia? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês entenderem isso. Então, ó, a gente está falando de biotransformação, né? Então, a gente falou da biotransformação do metanol. Eu peguei algumas coisas que são conhecidas para falar para vocês, e da anilina, que é utilizada como um corante e é um corante alimentar. Então, salsicha tem, né? Então, existem vários alimentos que têm essa anilina. Então, assim, um agente metemoglobinizante, ele é um agente que induz a oxidação do ferro da hemoglobina. Então, o ferro da hemoglobina, ele é o ferro 2, e daí ele é transformado em ferro 3, tá? Então, deixa eu explicar aqui para vocês, eu acho que a gente até já comentou alguma coisa desse tipo em algum momento. Deixa eu pegar uma lousinha aqui. Então, vamos lá, ó. A hemoglobina. O que é a hemoglobina? A hemoglobina é um pigmento que fica dentro da hemácia. Então, a hemácia é o glóbulo vermelho, tá? Então, essa daqui é a hemácia. E lá dentro da hemácia tem um pigmento. Vou explicar direitinho que na aula... Teve uma aula que o pessoal não tinha entendido direito, nem sei se foi aqui. E aqui dentro da hemácia tem um pigmento. Esse pigmento, ele é um pigmento que é chamado de hemoglobina, tá? Isso vocês já aprenderam no ensino médio. A hemoglobina, eu vou colocar ela como HB aqui, tá? Ela tem um complexo M, que é o ferro. Esse M vem de ferro, entendeu? E globina porque ela é um glóbulo, que é o glóbulo vermelho, né? Então, a hemoglobina, ela tem o ferro. Só que o ferro que ela tem é o ferro 2, que é o ferroso. E esse ferro, ele tem a capacidade de se ligar ao oxigênio. Então, a hemoglobina, a função da hemoglobina é fazer o quê? É fazer o transporte do oxigênio até a nossa célula. É essa a função da hemoglobina. Só que ela só transporta o oxigênio se o ferro tiver na forma de ferro 2, que é esse ferro aqui, ó.
Se tiver ferro 3, ela é incapaz de transportar o oxigênio até a célula, entendeu? E daí a pessoa fica com methemoglobinema, que eu já vou explicar para vocês o que acontece, tá? Nós adultos, a gente tem um pouco de ferro 3 no nosso corpo, é normal, porque a gente come um monte de porcaria. E daí essas porcarias que a gente come, os medicamentos que a gente toma, eles acabam induzindo o ferro 2 a ser transformado em ferro 3, entendeu? Então, Gabriele, seria, mas eu esqueci de pesquisar. Vamos ver se de repente a gente consegue até. Você tem que. Acho bom você me mandar uma mensagem no WhatsApp para eu poder ler e daí explicar direito o que está acontecendo. Tá, vamos lá então. Nós adultos temos uma taxa aí, ó, de 1 a 3% de hemoglobina com ferro 3, que é incapaz de transportar o oxigênio, mas isso não faz nada na gente, entendeu? Porque a gente é adulto. Agora, quando você tem uma criança que tem essa methemoglobinema, a criança pode morrer por falta de oxigênio, principalmente criança com menos de 1 ano de idade, tá? Então, criança pequenininha, existe uma doença, não sei se já ouviram falar, a doença do bebê azul, que a criança come alguns alimentos e ela fica com a ponta dos dedos, a boca e a ponta do dedo do pé azul, porque falta oxigênio, então aumenta demais a quantidade de sangue venoso no corpo dela. Vocês já ouviram falar? Sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio. E daí a criança morre por asfixia celular, entendeu? Não chega oxigênio na célula, a célula não consegue fazer a respiração celular e produzir ATP, e daí aquela célula morre por falta de ATP. Alguém falou que tem um filme sobre isso? Você lembra qual que é o nome do filme, Isabela? Ah, isso eu não lembro, não. Mas eu acho que era essa doença mesmo, que era um médico, só que ele era preto, e aí fala sobre o preconceito que ele sofreu, a galera não queria que ele fizesse cirurgia no neném, mas acho que no final do filme ele conseguiu fazer a cirurgia. Eu não lembro direito, mas eu acho que era esse mesmo, do bebê azul. Eu vou pesquisar, se eu achar, eu mando. Tá, preciso dar uma olhada. Bom, É um que tem a vamos lá, ponta de safena. É legal esse filme. Não lembro o nome também, não. você já assistiu, Bruno? Já. Tá. Eu não sei, não assisti, tá? Mas é isso que acontece, né? Então, existem vários alimentos. Então, alguns anestésicos, alguns analgésicos, né? Alguns antibióticos à base de sulfa, alimento que tenha nitrato, nitrito. Então, por exemplo, salsicha. A salsicha, além de ela ter, né, o corante, a salsicha também tem substâncias conservantes, à base de nitrato, à base de nitrito, né? Principalmente o nitrito, tá? Porque o que acontece é que as crianças, elas têm um sistema digestório um pouco diferente do da gente. E quando ela come alimentos que têm muito nitrato, esse nitrato é transformado dentro do aparelho digestório da criança em nitrito. E daí esse nitrito é que induz a oxidação da hemoglobina, entendeu? Esse nitrito na corrente sanguínea é que induz a oxidação da hemoglobina. E daí a criança fica aí com essa doença do bebê azul. Então, assim, um dia vocês vão ser pais, mães, né? Quem ainda não é, e daí tem que entender que criança não pode comer algumas substâncias, mas a salsinha também não tem nada de bom, né? É salsicha, Gabriele, não salsinha, né? Salsicha? Então, a salsicha não tem nada de bom, só que todo mundo gosta de salsicha. Vocês não gostam de salsicha?
Eu não como, mas eu curto. Eu gosto de um cachorro quente, gente. Não é possível, um cachorro quente, com bastante purê. Ó, a Renata não. Ah, respondeu agora, né, Renata? Eu perguntei para você, você nem tinha um para mim. Então Ai, é. professor, desculpa, mas é que eu já tô no trabalho e eu tava despachando o cachorro. Ah, tá. Tem problema. Mas é isso, né? A criança gosta de. Gente, tem criança que só come porcaria. Tem criança que só come salsicha, chiquinitos. Vocês sabem de come batata frita, né? Que nem assim, a criança, ela come o que você der para ela. Então, se você der alimentos saudáveis desde pequenininho, ela vai comer alimento saudável. Se você falar assim, ai, meu filho não come tal coisa e fica dando porcariada, ela vai comer porcariada. Então, assim, antes de 1 ano de idade, não é para ficar dando porcaria para a criança comer. Entendeu? Porque ela pode ter intoxicação. É super complicado isso, né? Ovo frito, arroz e farofa, tudo bem. O problema é a salsicha, né, Emily? Porque eu adoro ovo frito. Arroz eu não como também, mas farofa eu gosto. Saudade do Bidu. O Bidu tem ainda, ué. Só ir lá e pegar o lanche. Ai, saudade de comer ali na Fatec, né, gente? É mais gostoso, né? Comer lá. Teve gente que nem teve oportunidade, né, de comer na Fatec. O Bruno, a classe do Bruno ficou um pouquinho lá, ainda deu para participar um pouquinho da feirinha. Mas, ó, aqui tem. Então, ó, a gente tem o ferro 2, que é o ferroso, né? E daí, quando ele sofre oxidação, ele se transforma no férrico, e daí ele já não consegue mais fazer o transporte do oxigênio, tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, né, para vocês entenderem. Então, assim, ó, eu peguei isso de um artigo, tá? Que a moça escreveu sobre a methemoglobina. Daí, assim, muitos agentes podem oxidar a hemoglobina e causar a transformação dela em methemoglobina. Essa transformação pode ser induzida pela aplicação tópica de anestésico, né? Então, você colocar um anestésico local, ele cai na corrente sanguínea e pode causar isso. Sulfonamida, que é antibiótico à base de sulfa, por exemplo, a penicilina, né? Corante à base de anilina, cloroquina, lembra lá da cloroquina, né? Todo aquele auê em cima da cloroquina. Então, é isso, a cloroquina também é um agente que pode induzir a oxidação da hemoglobina e daí causar a methemoglobina. Então, assim, a pessoa já está com problema respiratório, daí os níveis de ferro que transporta oxigênio no sangue dela diminuem, daí isso daí facilita a morte da pessoa, né? Derivados de benzeno, então lembra, ontem eu dei a aula para o pessoal de poluição do solo falando do benzeno. O benzeno, ele faz parte da gasolina, né? O dinitrofenol, clorato, nitrito, entre outros produtos, tá? Então, eu coloquei aqui, né, que os nitritos e nitratos são os agentes que mais causam methemoglobina, devido à poluição ambiental e contaminação da água por nitrato. Então, a gente sempre falou do NPK, né? O NPK é aquele fertilizante, nitrogênio, fósforo, potássio, que é usado em larga escala. Então, assim, uma das análises de água que são feitas é a análise de nitrato, para verificar a quantidade de nitrato que tem na água de abastecimento público. Porque se essa água ela tiver com uma concentração acima dos valores orientadores de qualidade, ela não pode ir para abastecimento público, porque ela pode matar as pessoas, entendeu? Principalmente as crianças pequenininhas. Então, é um perigo isso daí, tá? Deu para entender até aqui? Tá tudo bem? Deu para entender? Alguma dúvida? E o presidente defendeu até o final o uso da cloroquina. Ah, ele defende ainda, né? E tem um monte de gente que defende.
Na verdade, eu eu nem quero fazer uma crítica a isso, porque eu sei que tem gente que defende o presidente, ok, né? Mas assim, lendo da minha também, Daniel, lendo esse artigo no semestre passado, foi que eu descobri isso, né? E eu trouxe que era para mostrar, e daí dando aula sobre isso, nossa, deu uma discussão isso. Daí, assim, eu não quero discutir, né? Eu só estou mostrando que ela é um agente metahemoglobinizante. É isso que eu estou falando, né? Então, é muito complicado isso. É. Pede para a pessoa explicar para você, Isabela, o que que é ser comunista. Eu só deixo que as pessoas me falem as coisas se ela me explicar o que é. Se ela não conseguir me explicar, daí eu entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque na maioria das vezes a pessoa fala coisas que ela nem sabe o que é e nem se deu o trabalho de ler, de fazer uma leitura sobre aquilo, né? Eu não fico discutindo as coisas, não. Eu, de toxicologia, eu entendo. Então, não venha querer discutir coisas comigo, né? Agora, o resto ela precisa me explicar. Se ela não conseguir me explicar, eu não dou ouvidos, né? A maioria das pessoas não vai conseguir te explicar o que que é ser comunista. Você vai ver. Faz esse teste, você vai ver como isso dá certo. Você acaba com a briga na hora. Eu já fiz isso, Sora. Eu já fiz. Mas a pessoa que me chama, ela começa a me chamar de outras coisas. Ah, Aí não é só comunista, aí começa, porque você deve passar fome porque você é comunista. Aí já começa, não, porque você é feminista, e feminista é lado pelo sovaco. Aí começa, nada a ver. Aí eu... gente, é óbvio que a gente é feminista, é uma coisa óbvia, né? Se não fosse o feminismo, a gente nem trabalharia hoje, né? Então, assim, não tem nada a ver feminismo com não raspar o sovaco. Eu raspo se eu quiser, e se eu não quiser, eu também não raspo. É esse que é o negócio, né? Eu acho que as pessoas não. É sempre os mesmos argumentos. Não, é desargumento, Emily, na verdade, é desargumento. Então, assim, as pessoas acham um absurdo, né? Quando a gente não quer. Ah, e outra coisa. Olha só, eu cortei meu cabelo e daí eu raspei a parte de baixo do meu cabelo. Fazia anos que eu queria fazer isso, anos. E agora eu tive coragem de fazer. Então toda a parte de baixo do meu cabelo tá toda raspada e eu tô com uma coisinha assim igual de homem, aquela costeletinha. Nossa, mas fiquei tão feliz com isso. Ah, meu, você acredita? Não, você acredita que uma pessoa perguntou para mim se eu tinha virado lésbica? Meu Deus, nem parece que é 2021. Gente, Minha mãe fez daí isso eu faz tempo falei, pra tirar os nós do cabelo. não, sabe? Mas independente disso, o que que ela tem a ver com isso? Você entende isso? O que que ela tem a ver com isso? Se eu sou lésbica, não sou, se eu gosto de mulher, de homem, se eu gosto dos dois, não te interessa. Você concorda comigo? Então Com é assim, certeza, é uma a gente curiosidade nada a entrou, ver. a gente entra numa discussão agora que tem a ver com política, mas tem a ver com um monte de coisa que está dentro das pessoas e que as pessoas não mostravam, né? É complicado isso. Nossa, tá louco. Mas é isso. A gente falou de cloroquina, né, gente? O coitado do medicamento agora, ele virou, sei lá o quê. Você falou de cloroquina, já remete a milhares de coisas, né? Enfim, mas ela é um agente metahemoglobinizante, tem que tomar cuidado com ela, né? Agora vocês já sabem. Então, assim, se você pegar COVID e o médico quiser utilizar, você já tem argumentos, né? Eu tenho medo, juro, tenho medo, na verdade. Aliás, que eu tenho medo de um monte de medicamento e eu tento não tomar. É, Renata, é isso mesmo.
É mais ou menos isso. Mas eu vou falar um negócio para você, Renata. Eu sou a pessoa, sabe como é que eles me chamam na minha família? Brava. Eu sou brava. Tudo que eu faço, eu não posso abrir minha boca que fala, nossa, mas por que que você tá brava? Entendeu? Só porque para tudo que a pessoa me fala, eu tenho argumento para responder. Eu nunca vou falar alguma coisa para alguém se eu não souber. Entendeu? Se eu não sei, eu falo que eu não sei e eu vou estudar. E daí eu volto e daí eu tenho argumento para poder discutir. Entendeu? Mas as pessoas não são desse jeito, né? Eu dou essas respostas atravessadas aí. Eu sou a brava, sempre a brava da família. Enfim, ó, vamos lá então, senão a gente não termina isso hoje. O naftaleno. Naftaleno é a. Define, né, Roseli? Define. As pessoas olham para você. Se você tem cabelo comprido e tal, você é feminina. Cortou o cabelo, nossa, por que que você cortou o cabelo? Ai, que judiação de cortar o cabelo. Você nunca ouviu isso? E agora que esse negócio de deixar o cabelo branco? Nossa, não deixa o cabelo branco que te envelhece. Ah, né. Nossa, é muito chato isso, tá louco. Pelo amor de Deus. Ah, eu não consegui assumir ainda, Roseli, mas vou assumir um dia. Ainda não consegui. Vamos lá, então. O preconceito é grande, tá? Eu vou te Oi? falar também. Vou te falar também que o preconceito é grande também. Grande com o quê? O preconceito com essa questão dos cabelos brancos é grande também, viu? É enorme, é muito. Eu sei. Eu faço parte de um grupo lá das meninas lá de cabelo grisalho. É uma coisa absurda. Esses dias a menina, 32 anos, acho, cabelo grisalho, o moço levantou para dar lugar para ela no ônibus. Imagina, a pessoa não tá olhando para a cara da outra e tá vendo que ela é jovem. Gente, dá para ver. Pelo amor de Deus, tá louco. Cristo Jesus. Gente, vamos lá então, ó. Se alguém me desse o lugar por causa do cabelo branco, eu mandava a pessoa ir para PQP na hora. Então, é exatamente isso, né? A gente tá envelhecendo, né? Ai, vai ficar velha, já tá velha, né? Já estamos ficando velha, não tem mais o que fazer, né? Complicado. Ó, vamos lá. Naftaleno, vou começar de novo, tá? Naftaleno é a naftalina que vocês usam na casa de vocês para matar barata, aquelas bolinhas lá, que ela não ela passa do estado sólido para o gasoso. Sublimação, vocês aprendem isso na quinta série, lembra? A naftalina, ela é perigosíssima. Quando você inala a naftalina, em grande quantidade, tudo, ou cronicamente, vamos dizer, né? Em grande quantidade, ela pode te intoxicar e ela pode também causar uma intoxicação crônica ao longo do tempo, causando catarata. Tá vendo? Porque ela é transformada em dihidroxinaftaleno e daí ela vai causando catarata. Eu li um artigo que dizia que a partir do momento, né, que determinados pesticidas, inseticidas foram liberados, né, a gente teve um aumento da quantidade de catarata no Brasil. Olha que interessante. Vocês sabem o que é catarata, né? Já ouviram falar. Então, vamos lá. Falando algumas coisas. E aqui, né, coloquei tudo que eu tinha colocado lá em cima e eu acrescentei o paration. Esse paration, ele é um agrotóxico, ele é um agrotóxico à base de fosfato, ele é hidrossolúvel e ele, quando ele entra, tá vendo? Ele é mais hidrossolúvel do que lipossolúvel. Quando ele entra no corpo da pessoa, ele é transformado nesse daqui, ó, que é o Paraxon. E ele é um inibidor da acetilcolinesterase. Ai, professora, cada nome esquisito, eu vou explicar, você vai ver que legal isso aqui. É muito legal. Deixa eu só colocar uma lozinha aqui. Eu sempre acho que eu não vou precisar da lozinha e não coloco. Daí tem que colocar no meio da aula. Então, vamos lá, ó, tá?
Só para vocês entenderem. Quando, eu vou explicar e depois eu coloco aqui. Quando a gente faz a contração de um músculo, para que você contraia o seu músculo, você precisa de neurotransmissores, tá? Espera aí só um pouquinho. Espera só um pouco. Pode ir, Tiago. Então, assim, ó, quando a gente vai contrair um músculo, para que você faça essa contração do músculo, você precisa de neurotransmissores, tá? Um dos neurotransmissores ele é chamado de acetilcolina. Então, é assim, ó, eu vou tentar meio que desenhar para você poder entender o que acontece e o que acontece com o pernilongo, que você joga inseticida nele, ele fica parado na parede. Vocês já viram isso? Você joga inseticida no pernilongo, ao invés de ele cair morto, ele fica na parede paradão. Vocês já viram isso? Não, tá. Não estou escrevendo ainda, Gabriela, eu só estou falando. Vocês estão me ouvindo falar? Agora destravou. Ele estava travadinho. Vocês estão me ouvindo falar? Tá. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Ele tá travado, porque eu fiz um negócio agora e ele travou. Então vamos lá, ó. Então você tem aqui a acetilcolina, tá? E essa acetilcolina, o que é essa acetilcolina? Ela é um neurotransmissor, tá? Esse neurotransmissor, ele é importante para quê? Eu vou falar só isso dele, porque ele é importante para outras coisas também. Ele é importante para contração muscular, tá? Então, é assim, quando o seu músculo, ele vai contrair, é liberado a acetilcolina, e daí, a enzima acetilcolinesterase, ela vai lá, destrói a acetilcolina que foi liberada, e daí o músculo relaxa, e daí você faz o movimento de contração e relaxamento. Então, liberou a acetilcolina, contrai, a acetilcolinesterase vai lá, destrói a acetilcolina e você relaxa. Contrai, relaxa, e assim vai. Quando você usa o paration, que ele tá aqui, ó, o que o paration vai fazer? Ele vai inibir a acetilcolinesterase, que é, na verdade, a enzima que destrói a acetilcolina. E daí, o que vai acontecer? Quando esse paration ou um inseticida entra em contato com o inseto, ele inibe a acetilcolinesterase e o inseto não consegue mais contrair o músculo e distender para poder voar. Daí ele fica parado. Daí acontece, né, uma contração muscular generalizada no corpo do bichinho e daí ele morre. Ele vai morrer depois, entendeu? Então não adianta você ficar em cima do bichinho, que ele vai continuar parado lá. Entendeu? Daí você não aguenta ver ele lá, você vai lá e dá pau, uma chinelada nele para ele poder cair, porque aquele negócio dele ficar parado na parede tá te irritando. Não é isso que acontece? Né? Então é isso. E isso é perigoso. Por exemplo, quando você joga um inseticida no quarto e fecha o quarto, você faz isso, todo mundo faz, sem ninguém lá. Joga o inseticida, fecha o quarto, deixa lá. A hora que você for dormir, já não vai mais ter pernilongo lá dentro, né? Tem que tomar cuidado, principalmente com o nenezinho. Se você fizer isso no quarto e um nenezinho tiver lá dentro, você pode matar o seu filho, porque
A enzima acetilcolinesterase, ela está presente em mamíferos, peixes, pessoas, insetos, entendeu? Ela é uma enzima animal. E essa enzima é que vai fazer, então, o movimento, que vai ajudar no movimento, né? Quando você inibe essa enzima, pronto, você dá uma bugada no movimento, e daí o indivíduo para, mas para tudo. Para o corpo inteiro da pessoa, porque o nosso corpo todo é movido por músculo. Como a gente é grande, o inseticida não vai te dar uma intoxicação desse tipo, mas um bebezinho, isso pode acontecer. Então, toma cuidado com isso, tá? É muito complicado. A gente acha que não, né? Mas eu não sei se eu contei para vocês que a filha de uma amiga do meu marido teve um choque anafilático por conta daquele off, aquele inseticida off que passa no corpo na forma de creme. Ele é um inseticida, um repelente, né? A menina passou para dormir, porque eles estavam na praia, tal. Daí ela tomou banho e passou e foi dormir. E ela houve absorção pela pele, né? E ela teve choque anafilático por conta e morreu, gente. Ela morreu, uma menina de 18 anos. Complicado. Então, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês: nunca tomem medicamento à noite antes de dormir, a não ser que você já conheça o medicamento. E nunca passe nada à noite antes de dormir, porque isso daí é um perigo, tá? Tá, vamos lá então. Isso daqui eu já falei sobre as enzimas para vocês. E agora, vocês entenderam mais ou menos esse negócio da acetilcolinesterase? Então é assim, a acetilcolina é liberada, você faz o movimento. Daí a acetilcolinesterase vai destruir a acetilcolina. Se ela não destruir, o movimento fica travado. E daí o músculo não consegue se movimentar. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Podemos continuar? Sim ou não? Sim, professora. Sim, professora. Foram todo mundo embora já. Vamos lá então, ó. E daí tem alguns fatores. Vocês viram que eu só dei alguns exemplos para vocês entenderem. Tem alguns fatores que modificam a biotransformação, tá? Então, assim, a biotransformação não acontece do mesmo jeito em todo mundo, tá? Porque tem fatores que modificam. Então, por exemplo, tem aqueles fatores que são relacionados ao seu próprio sistema biológico e tem fatores externos que vêm de fora, tá? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quais são os fatores internos que modificam a biotransformação? Então, assim, por exemplo, espécie, raça, a genética do indivíduo, né? Então, se você tiver animais de espécies diferentes, eles vão ter biotransformações diferentes, tá? Animais de raças diferentes, eles são da mesma espécie, mas eles são de raças diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar cachorro, que tem raça, né? O Shih Tzu, o pastor alemão e um vira-lata, eles têm fatores, eles têm enzimas diferentes, eles têm um complexo enzimático diferente, e daí isso altera a biotransformação. Então, um medicamento, né, que pode ser dado para um cachorro de grande porte, às vezes não pode ser dado para um cachorro de pequeno porte, né, por conta dessas enzimas, desse complexo enzimático que pode estar presente em um e ausente em outro, tá? Em nós, isso acontece também, embora o ser humano não tenha raça e sim etnia, né? Mas como nós temos etnia diferentes, a gente sofreu um processo evolutivo diferente, né? As várias etnias também têm enzimas, às vezes, diferentes. Tá bom? Isso acontece também. Que nem o brasileiro, não. O brasileiro é vira-lata, né, gente? Brasileiro
uma mistura de tudo. Isso é bom, sabia? Isso é muito bom. Essa mistura nossa é muito boa, porque a gente acaba ficando mais resistente ao ambiente, muito mais do que aqueles indivíduos que têm a sua etnia mais pura, né? O 100% chinês, o 100% japonês, né? O 100% negro, entendeu? Isso tudo é ruim quando você é 100% alguma coisa, porque daí você não tem tanta variação genética. Quando é igual a gente, que é uma mistura de tudo, né? A gente acaba tendo uma variação genética maior, consequentemente, uma resistência maior, tá? Então, assim, vai depender da presença ou da ausência do complexo enzimático. Olha lá, a Renata falando que ivermectina para os coles é tóxica. E isso, Renata, tá descrito na bula? Isso é sabido? Sim, Ou não? professora. Sim, tanto que tem várias medicações que tem da família da ivermectina, que nem tem um que é selamectina, o que mais menos tóxico para os coles, e coles assim, border collie, o collie, toda a família dos collies. Ele tem que estar na bula que é tóxico ou que é possivelmente tóxico. Tá porque vendo? senão dá. Aí mata. Então, Renata, esse negócio de fazer propaganda de Bravecto, de tudo isso, é um perigo. Porque se a mãe do Collie não lê a bula, ela vai matar o cachorro dela. Concorda? Porque você não precisa de uma receita médica para comprar uma ivermectina para dar para um cachorro. Se a pessoa é desavisada, não, principalmente tem muita gente que nem pergunta para veterinário, nem nada o que pode dar e o que não pode. Chega no balcão da agropecuária ou do pet shop e pede. Às vezes a pessoa que está lá não é capacitada para falar o que pode e o que não pode, dependendo da raça. Aí o cachorro morre, ou então vem para o veterinário como se com essa intoxicação e quer que a gente resolva e não tem como, né? Porque, assim, às vezes dá, mas a maioria das vezes não tem como a gente tirar, que nem no caso do Bravecto. Se o Bravecto fica 12 semanas? Não lembro agora. São 3 meses, 12 semanas. Fica 12 semanas no animal, como que a gente vai conseguir fazer com que a metabolização seja mais rápida para poder eliminar? Não tem como. É diferente de medicação tópica, que lavou, acabou, saiu a maior parte, né? Não vai ter aquela constante ali, né, no organismo. Isso que pega também. Então, olha só, é a mesma coisa o paracetamol para gato, né, Renata? Gato não pode tomar paracetamol, é isso? Não, de jeito nenhum. De jeito é matar. A mesma coisa, isso para qualquer animal. Que nem o povo costuma fazer. Isso é batata acontecer. O cataflã para cachorro ou para gato. É dar e matar, porque dá uma úlcera, o bicho chega vomitando sangue. Às vezes ulcera mesmo, não é só uma gastrite hemorrágica, mas chega a ulcerar e mata. Eu já vi tartaruga morrer porque o cara pegou e deu, era um jabuti. Foi dar cataflã pro raio do jabuti. Coitadinha, não aguentou, né? Lógico, morreu, tadinha. Nossa. Então, e tudo isso é por conta desses fatores, né? Porque cada bicho vai ter um complexo enzimático diferente, vai ter uma concentração diferente de enzima, elas vão biotransformar de forma diferente. Então, é por isso que existem os estudos, né, gente? Então, por exemplo, quem é o cara mais adequado para saber qual é o medicamento para o seu bicho? É o veterinário, né? Por mais que a gente estude aqui a toxicologia, a gente não está apto para fazer isso. Tanto que, por mais que eu saiba um monte de coisa, eu, para dar um remédio, eu levo meus bichos no veterinário, eu morro de medo, né? Porque, assim, os medicamentos que nós utilizamos, a gente já está mais do que acostumado, e mesmo assim, na gente, dependendo
da idade, dependendo se é homem ou mulher, ele ainda tem efeito diferente também, por conta desses fatores. Então, por exemplo, ó, em relação a macho ou fêmea, tá? Em biologia, a gente chama isso de gênero, tá, gente? Não tem nada a ver com esse outro gênero. A gente chama macho ou fêmea de gênero, tá? Então, é assim. O que a gente sabe hoje, né? Que os ratos machos, eles têm uma concentração de enzimas do citocromo P450 40% maior do que as fêmeas. É isso que a gente sabe. E essas enzimas, elas estão relacionadas com o hormônio masculino, porque quando você castra o animal, essas enzimas, elas diminuem. Entendeu? Essas enzimas, cai a concentração de enzimas do complexo P450. Olha que coisa interessante. Então, assim, vamos pegar um macho que não é castrado. Ele tem um potencial de biotransformação maior do que as fêmeas. Bem maior, né? Isso é bom? Depende, né? Se ele transformar aquela substância numa substância mais hidrossolúvel, pouco tóxica, e se for excretado mais rapidamente, é bom, né? Se for um medicamento, pode não ser tão bom, porque daí ele pode fazer um efeito menor, né? Se for biotransformar numa substância mais tóxica, também não é muito bom, entendeu? Então, assim, não é porque tem mais enzima que a biotransformação é melhor. Deu para entender? Porque depende como essa substância vai ser biotransformada. Daí a gente pode levar isso um pouco para homem e mulher, né? Em relação a álcool, por exemplo, né? Geralmente os homens eles têm uma tendência a aguentar mais o álcool do que a mulher. É claro, gente, a gente está generalizando, mas daí isso também tem a ver com o tamanho, né? A quantidade de sangue, que geralmente o homem tem maior, mas pode ser também por conta desse potencial de biotransformação, que ele elimina o álcool mais rapidamente do corpo dele, né? Pode ser. Mas isso foi feito com rato, tá bom? Essa pesquisa, tá? Vamos lá, então. Em relação à idade, crianças pequenininhas, elas têm uma quantidade menor de enzimas, porque na verdade elas não produziram ainda todas as enzimas biotransformadoras. Então, elas têm uma sensibilidade maior, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Eu peguei um textinho de um artigo que fala assim, né? Que fetos recém-nascidos são praticamente desprovidos da capacidade bioquímica de biotransformação, razão pela qual os recém-nascidos são altamente suscetíveis à ação tóxica de xenobióticos. Certas proteínas presentes no soro fetal parecem reprimir a formação de enzimas de citocromo P450. Então, assim, né? Tem que tomar cuidado com criança pequenininha, porque elas ainda não estão fabricando essas enzimas. Elas vão fabricar, mas elas fabricam menos, tá? Quando chega na idade dos vovozinhos, né? Na idade, né? Acima, os vovozinhos, acima de 50 anos, o complexo enzimático começa a cair. O complexo enzimático, você sabe que criança pequena, quando você fala para eles que você já tem 50 anos, eles acham um absurdo, sabia? Meu Deus, como você é velha! Eles falam, Nossa. que velha! Meu Eu Deus. falo, mas eu não me sinto tão velha desse jeito. Mas eles acham, imagina se deixar o cabelo branco, então eles vão achar que a gente tem 100 anos. Ó, uma vez, quando eu dava aula para quinta série, eu tinha 25 anos. Daí, eles me achavam muito velha. Você falava, eu tenho 25. Nossa, 25, pro! Ô, louco, que velha! Criança acha muito velho, meu. Nossa. Eu participei de um projeto esses dias que só tinha adolescente de 12 a 16. E eu me enfiei lá. E as meninas eram tudo novinhas. Eu falei, vixe Maria. Aí elas perguntavam a minha idade, eu falava que eu tinha 18. Elas falavam, aí falava que eu tinha cara de 15.
Meu Deus do céu. Então, e os velhinhos, né? Então, vamos pegar, né? Com 50 anos ela já começa a cair, mas ela não tá tão baixa, né? Quando você pega velhinho mesmo, 70, 80 anos, né, que a pessoa já tá naquela idade de decair mesmo as enzimas, então a toxicidade é maior. Por quê, né? Porque eles têm pouca capacidade de biotransformação e têm baixa capacidade de excreção renal. Entendeu? Então, o rim dele trabalha numa velocidade menor também. Então, isso daí é complicado também. Então, as pessoas mais velhas têm que tomar cuidado para não se intoxicar, principalmente com medicamento, que eles já tomam tantos medicamentos, né? Então, assim, o que a gente sabe que as substâncias tóxicas, né? Os xenobióticos, os medicamentos, os contaminantes, eles são mais tóxicos em idoso e em criança pequenininha. Tá bom? Isso daí é um fato, por conta dessas enzimas, tá? O estado nutricional é a mesma coisa. Então, assim, para você poder biotransformar, você precisa de enzima, e a enzima é uma proteína. Então, você vai precisar comer alimentos que tenham proteína para poder formar suas próprias enzimas. Então, a pessoa que é desnutrida, geralmente falta proteína no corpo dela e falta também as vitaminas, os minerais que são ativadores dessas enzimas. E daí ela acaba tendo uma capacidade baixa de biotransformação. Uma outra coisa, também em relação ao estado nutricional, é que o nosso sangue, ele tem proteínas que se ligam aos xenobióticos. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei da albumina. Ela se liga ao xenobiótico e impede que o xenobiótico penetre na célula. Então, se você tiver pouca proteína na sua corrente sanguínea, o xenobiótico vai penetrar muito mais rapidamente na célula. E isso também vai causar intoxicação. Então, você tem que comer direito, gente. É comer carne, comer arroz, comer feijão, comer fruta, comer verdura. É isso que você tem que comer, né? Alimentos que tenham proteína, lipídio, carboidrato e que tenham ferro, magnésio, zinco, as vitaminas do complexo B, vitamina A, D, E, K. Você tem que comer alimentos que tenham essas vitaminas para não ficar desnutrido, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô gordinha. Às vezes você tá gordinha e tá desnutrida, tá bom? Então, daí eu coloquei algumas coisas aqui, né? Experiências com ratos mostram que o estado de nutrição, quando o rato ele está desnutrido, o tempo de sono induzido por medicamento é aumentado. Então, assim, às vezes a pessoa, ela toma um medicamento, né? Só que ela tá desnutrida. Então, às vezes aquele medicamento ele faz um efeito muito maior do que ele faria se ela tivesse bem nutrida, um efeito negativo, tá? Ó, dietas pobres em proteínas aumentam a toxicidade de substâncias ativas, mas reduzem a de substâncias que necessitam de biotransformação para se tornarem ativas. Então, são algumas coisas assim que são importantes. Quer ver? Eu tinha colocado uma coisa aqui. Tá aqui, ó. Essa que é interessante. O jejum de um dia reduz drasticamente a concentração de glutationa hepática, que é a glutationa é uma substância que ela faz a conjugação para poder excretar a substância que eu falei lá em cima. Nessas condições, a potencialização da hepatotoxicidade do paracetamol, do bromobenzeno e outros compostos que são desintoxicados pela glutationa. Então, às vezes, a pessoa faz... Olha só, isso daí eu pensei hoje, porque eu tenho uma amiga que ela faz aquele intermitente lá, como é que chama? Jejum intermitente. Jejum, eu tô gaga mesmo. Aquele jejum intermitente. E daí eu tava pensando, ela tá sempre com dor de cabeça. E daí ela toma o quê? Para dor de cabeça. Ao invés de ela comer, ela toma paracetamol. E daí, nossa, né? A gente tem que ver muito isso, né? Não é isso? Porque tem jejum religioso. E aí as pessoas não procuram saber desses negócios antes. Também nem vai pensar, né? Não. Aí é fogo. Só que eu já você... conheço, eu acho que eu já conheço bem meu corpo. Tem vezes que eu sei que eu tô com dor de cabeça naquele dia que eu só comi besteira. Aí eu pego e tomo um suco verde e paro na hora. Aí, em vez de ir lá e tomar remédio.
Exatamente. Então, às vezes a dor de cabeça é falta de glicose, às vezes é porque você comeu um monte de porcaria que tem muita gordura, muito conservante, né? Daí você tem que se desintoxicar. O suco verde é a água, né? Então ela vai ajudar a retirar aquela substância de dentro do seu corpo, vai ajudar no seu metabolismo. Então é uma coisa interessante da gente parar para pensar, né? Se o fígado tiver também doente, né? Se ele tiver com cirrose hepática, tal, você vai também ter você vai também diminuir o potencial de biotransformação do fígado, que é um estado patológico, né? E alguns fatores externos que interferem, né, na biotransformação. Então, assim, a temperatura do corpo muito alta, né? Algum medicamento que você toma, que também pode interferir, tá? E assim por diante. Então, assim, o que a gente tem que entender é que quando uma substância tóxica, ela entra no nosso corpo, ela vai ser biotransformada, né? De formas diferentes, em pessoas diferentes, idades diferentes, peso diferente, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Não, a biotransformação não acontece da mesma forma em todo mundo, em todos os animais. Então, foi o que a Renata falou, né? Tomar cuidado para dar o medicamento, entender, por exemplo, que um agrotóxico ele pode matar seu animal, né? Então, são coisas assim que a gente tem que entender. Pessoal, a aula de hoje é isso. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Entenderam tudo direitinho? Acharam legal? Acharam interessante? Coisas para pensar, né? Da hora, professor. Quando passa a idade também, mais velho, eles têm menos capacidade, tipo, do rim, de filtrar a água mesmo, se precisar diminuir a quantidade, por exemplo? Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuir alguns hormônios do nosso corpo, eles vão diminuindo, né? Uhum. E são esses hormônios geralmente que fazem os nossos órgãos funcionarem. Então, assim, ali no rim você tem um hormônio chamado ADH, né? Aldosterona, que são hormônios que ajudam esse rim funcionar. Se esses hormônios eles estiverem desregulados, o rim não funciona, e daí ele não filtra o sangue, porque a função do rim é filtrar o sangue. Ele filtra o sangue, retira do sangue essas substâncias tóxicas e elimina essas substâncias junto com a água. É por isso que essa substância tem que ser hidrossolúvel, entendeu? Porque ela vai ser eliminada no xixi. Sim. E a gente vai perdendo mesmo. Então é por isso que a gente não pode deixar de beber água, né? Quando começa a ficar velho e tomar remédio, é um ciclo que uma hora não aguenta mais mesmo, né? Exato. Porque minha avó, ela tinha chagas, então tinha que ter muito remédio para controlar as coisas. E aí começou a glicemia dela, uma vez ela passou mal porque baixou muito. E aí quando começou o rim, já era, porque ela tinha que tomar menos de 1 litro de água por dia. E aí o rim começou a ferrar e vinha os remédios que já ajudavam nisso. Aí chega uma hora que não aguenta mais o corpo. Ela tomava menos de 1 litro? A médica ela falava para controlar por uma garrafinha lá. Mas por quê? Não sei, ela tinha problema de rim e não fazia xixi. Nossa, que estranho. Ela tinha chagas? Chagas ela tinha problema desde nova já. No caso, eu acho que era porque é para evitar edema pulmonar, porque o coração dela devia estar aumentado já. Sim. Tá, e reduz a água para poder não sobrecarregar e dar edema. Isso. Mas aí acontece que foi esse cachorro que eu liberei agora à tarde. Desculpa, professora. Ele tem problema cardíaco e agora ele está com o que a gente chama de síndrome cardiorrenal, que por causa do problema cardíaco já começa a afetar o rim. Então, altera todas as enzimas que a gente fala que é marcador renal. Sim. E aí aumenta a ureia, e o cachorro começa a ter intoxicação por ureia, porque não elimina direito. E tem que dar soro, fazer fluidoterapia para fazer o rim funcionar, só que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar direto monitorando,
para não dar edema pulmonar por causa do coração. Nossa, mas foi isso mesmo, agora que eu lembrei. A médica falava para não dar água. Mas daí bebe pouca água e o rim ferra, né? Foi isso aí mesmo que aconteceu. Aff, Maria. Nossa, mãe de Deus, é isso mesmo. Então tá bom, gente. Então, se a aula foi proveitosa, então que ótimo. Então acabou. Então daí a gente se encontra na semana que vem, na segunda, na aula de... Não, na segunda não. A gente não tem aula de microbiologia. Eu faço uma confusão, porque tem gente do segundo, do terceiro. Tá bom? Então fiquem bem. Eu já desci a lista de chamada. Posso te fazer uma pergunta? Não tem nada a ver com essa aula, eu não sei nem se você vai lembrar. Teve uma aula nossa que você falou sobre uma pessoa amiga sua, ou amigo, que tinha anemia que não passava. E você falou o nome do que a pessoa tinha, eu não consigo lembrar, porque minha mãe tá... a gente não consegue descobrir o que ela tem. E eu lembrei esses dias de alguma coisa que você comentou a respeito disso. Sei se você vai agora. Lembro. É a talassemia, que é uma anemia genética. Talassemia. Não, só vou anotar para... Eu vou passar eu tinha comentado com vocês que eu tinha uma amiga, até ela é professora de história, que ela sempre teve anemia desde pequenininha. E daí ela sempre tomou ferro tal e nunca adiantou. E daí o médico fez o exame dela e deu essa anemia genética, deu traços deu o traço, né, da talassemia. E é por isso que ela tinha anemia. Eu não lembrava o nome. Mas tá jóia, obrigada, viu? Eu anotei aqui, vamos ver. Faz 6 anos que a minha mãe tem, mas nunca teve tão baixa como agora, né? Ela tá com 8,3, eu acho. E só que a gente não acha o que é, não descobre. Já fez endoscopia, colonoscopia, já fez de tudo. Eles acham que era hemorragia, né? Alguma coisa que ela tivesse perdendo sangue, mas não é. E agora a gente vai passar com a hematologista para ver se descobre. Já fez até de leucemia, tudo? Não me recordo desse. Porque se ela vai passar pela hematologista, é capaz de hematologista... então, é isso que eu tô falando, Renata. Se ela vai passar pela hematologista, ela vai fazer para ver se é medula. Não, mas tá jóia, valeu as dicas. Muito obrigada, viu? Tá jóia, então, gente. Até mais, um beijão, bom final de semana. Até. Ô, Renata, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você atua como veterinária? Sim, professora. Eu não costumo mais clinicar como antigamente, mas eu clinico sim. Mas por que você não... Bem, uma foi estresse, aí eu tive que dar uma pausa, mudar o esquema, e juntou agora no ano passado, por causa da Covid, eu tive que sair das clínicas e mudar o esquema de trabalho, então eu continuo atendendo, só que eu atendo mais domicílio agora, porque aí eu tenho a opção de estar no quintal, né, de estar num lugar aberto. E como eu faço homeopatia, então aí eu direcionei mais para, ao invés de ficar na clínica geral, mais para especialização, né? Então, limitou bastante, assim, os meus atendimentos, porque antes eu trabalhava feito louca. E, assim, é uma coisa que eu gosto, que é clínica, só que é muito estressante, né? Aí eu dei uma paradinha. Mas continuo atuando. Não, é porque é mó difícil você arrumar um veterinário bom. Então, tem cliente minha que tá falando isso. Nossa, é muito difícil. Para alguns, porque para ajudar também, eu tô com hérnia no cervical. Entendi. E aí eu falei, já avisei alguns clientes que animal de grande porte eu já não vou mais atender. Porque como afeta muito, já tem compressão da medula e eu sinto dor. Então eu não posso ficar abusando, que eu tenho medo de uma hora perder a força nos braços. E aí eu falei, não vou ficar forçando também para piorar, né? Então, no animal de grande porte eu não atuo tanto. Eu atendo cachorro de pequeno porte,